O capítulo 8 de Romanos é um capítulo fundamental para entendermos a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. E a partir do verso 9, Paulo traz algumas ideias que eu acho que vale a pena cada um de nós refletirmos e colocarmos em prática no nosso viver diário. Ele diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse texto começa com uma afirmação de que nós não estamos mais sob o domínio da carne, mas sim do Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Quando nós lemos isso, pensamos que no passado nós vivíamos sob o domínio da carne. Viver sob o domínio da carne significa vivermos segundo os nossos padrões de pensamento, sentimentos, convicções, viver segundo os nossos próprios projetos pessoais. Em resumo, nós vivíamos de acordo com a nossa vontade. Só tem um grande problema nisso. É que viver de acordo com a nossa vontade é necessariamente viver em desacordo com a vontade de Deus, uma vez que toda a humanidade pecou e está separada de Deus, impossibilitada de reconhecer a vontade desse Deus pelos seus próprios caminhos. Viver de acordo com a nossa própria vontade, na verdade, é a maior tragédia que pode acontecer com a vida humana. Deus, em Cristo Jesus, ter nos libertado do poder do pecado e da morte, nos transporta do domínio da carne para o domínio do seu Espírito. E quando Paulo diz, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês, isso na verdade deveria ser para nós uma afirmação. Realmente o Espírito de Deus habita em nós e podemos constatar a presença do Espírito Santo de Deus em nós se vivermos de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Essa presença do Espírito Santo de Deus em nós é a nossa nova vida. E essa nova vida tem origem não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. A nossa nova vida tem origem na justiça de Deus, sobre a qual Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26. Essa nova vida tem origem na reconciliação entre nós e Deus, proporcionada por Jesus Cristo, aquele que se fez pecado no nosso lugar. Na continuação do texto, Paulo diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É fantástico pensar que ter o Espírito Santo de Deus e ter Cristo é exatamente a mesma coisa. Eles não podem ser separados. Quem é o Espírito Santo e quem é o Cristo, Jesus de Nazaré, que se tornou o Cristo em nós e para nós, na verdade nós estamos falando de uma mesma e única pessoa com a qual agora nós temos relação e a quem nós pertencemos. E por fim, o apóstolo Paulo deixa algo muito claro para nós. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Com isso, nós constatamos que nós, cristãos, discípulos de Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus, ainda experimentamos os efeitos do pecado. Só que agora nós podemos viver, ou seja, mesmo experimentando os efeitos do pecado, quando nós somos tentados, quando nós eventualmente tropeçamos e caímos e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, tudo isso, na verdade, está subentendido em um processo de redenção e de salvação que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que o Novo Testamento como um todo nos convida rotineiramente a confessarmos os nossos pecados, crentes de que nós temos diante do Pai aquele que é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. Nós temos intercedendo por nós aquele que se fez sacrifício no nosso lugar para que os nossos pecados não gerassem em nós uma condenação eterna, mas que fôssemos verdadeiramente livres. Significa que quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos tomando aquele choque de realidade, de que apesar do Espírito Santo de Deus viver, habitar em nós, nós ainda experimentamos os efeitos do pecado. No entanto, agora, ao contrário do que um dia já foi, agora nós estamos vivos e os efeitos do pecado não precisam mais ser permanentes na nossa vida e muito menos nos conduzir à morte e à culpa e às doenças por causa da nossa culpa. Agora nós já fomos curados e temos acesso a este Deus que habita em nós por meio do seu Santo Espírito.
Na nossa próxima conversa, vamos falar sobre a sequência desse texto, onde Paulo nos ensina a viver pelo poder do Espírito.